Olá, pessoal do Fiscaliza Alto Tietê. Nós estamos aqui na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos para falar de coisa boa, para falar de desenvolvimento e mostrar o Alto Tietê para vocês. Hoje, nosso convidado super especial é o vice-prefeito aqui da cidade, Daniel Balck, que também é secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura aqui da cidade. Então, é uma pauta muito importante. Eu acredito muito que mostrando esse olhar, para quem é de fora também, isso atrai investidores, o Alto Tietê precisa se desenvolver e a gente tem que mostrar o trabalho das cidades aqui da região. Então, é um grande prazer, Daniel, te receber aqui. Queria que você cumprimentasse o pessoal que já te conhece, se apresentasse para quem não te conhece, porque o que a gente tem tentado mostrar com esses programas é por trás do cargo. Às vezes as pessoas olham de fora com aquele olhar engessado de não, é só mais um político, mas não é isso. Existe um sonho, existe uma trajetória e a gente quer mostrar isso também. Obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui. É uma honra, Jaqueline, e a todo o pessoal que assiste aí o Fiscaliza Alto Tietê. Para mim é muito importante, primeiro por uma questão de prestação de contas, nós que estamos aqui, né, em cargos públicos, isso é de extrema importância, a gente poder falar um pouco, né, do que está acontecendo na cidade de Ferraz de Vasconcelos, poder prestar contas, né, para a população, mas acima de tudo é como você falou, eu tenho acompanhado muito, né, os programas, e esse lado humano precisa existir. Nós também estamos aqui, nós também choramos, damos risada, a gente, enfim, tem, né, as nossas dificuldades, mas estamos aqui por um bem comum, que é o desenvolvimento da cidade de Ferraz de Vasconcelos, para que a gente possa colocá-la num patamar de protagonismo, né, no que tange a investimento, empregabilidade, enfim. Então, mais uma vez, obrigado e estou à sua inteira disposição. Acho que uma pergunta aqui, a gente tem falado muito da pauta de gênero. Ferraz é uma das poucas cidades aqui do Alto Tietê com representatividade feminina no controle do executivo. Como tem sido trabalhar ao lado de uma mulher prefeita, né? E como que está sendo essa dinâmica entre vocês? Aí vamos focar nesses 6 primeiros meses, que a gente sabe que, embora seja uma continuidade de um projeto, muita coisa vai modificando e a responsabilidade é maior de fazer entrega daquilo que prometeu na gestão passada, né? Jaqueline, você tem toda a razão, assim, quanto mais a gente entrega, a população quer mais entregas, e está certo, é necessário, a cidade precisa disso, a gente entende e trabalha todos os dias para que a gente possa fazer mais. É aquele lance de você colocar, né, a régua um pouquinho maior e ter que ultrapassá-la sempre. Esse é um desafio que, para mim, eu confesso para você que é extremamente gigante. E trabalhar com a prefeita Priscila Gambale é algo muito significativo. A prefeita foi a primeira mulher eleita na história da cidade. E eu acredito muito no poder feminino, né? No poder que as mulheres exercem, principalmente na questão política e da vida pública. É fundamental porque a mulher ela tem mais sensibilidade, a mulher ela é mais detalhista. Então, assim, e falar da Priscila é algo bem interessante. Primeiro porque ela tem uma personalidade muito forte. Então, as coisas elas são colocadas de uma maneira bastante firme por ela, mas sem perder a ternura. Então, isso é legal, é significativo para a cidade. Eu tenho um orgulho muito grande de não só trabalhar com ela, né, ter compartilhado o primeiro mandato, estar compartilhando o segundo mandato, mas também de sermos amigos, né? Então, a cidade ganha demais com isso, e a paridade de gênero ela tem que existir, não só agora, como nós estamos falando da política aí, na gestão pública, mas na vida inteira, né? Quando a gente fala, por exemplo, de programas de empregabilidade, a gente precisa entender que a mulher ela tem o mesmo, né, a mesma importância que o homem tem, e tem que ganhar salários iguais ou maiores até, de acordo não com o seu gênero, mas de acordo com a sua capacidade, com a sua experiência. E a prefeita Priscila, ela simboliza isso na nossa cidade, simboliza isso na nossa gestão. Então, todos os dias aqui, a gente sempre trabalha com a equiparação, a igualdade sempre. E Daniel, esse casamento de ser vice-prefeito e ser secretário, como que você tem conciliado isso? Conta pra gente os bastidores. O cargo de vice-prefeito é um cargo de expectativa. Então, óbvio, o vice-prefeito ele só atua, né, de forma efetiva quando a prefeita ela não está no cargo. Ser secretário, né, estar secretário, me possibilita, né, ter uma ação em uma área específica em que eu tenho alguma experiência antes de estar aqui, né, como
secretário de Desenvolvimento Econômico, fui presidente da Associação Comercial de Ferraz de Vasconcelos, fui diretor da Associação Comercial de São Paulo, fui conselheiro do Sincomércio Alto Tietê, um abraço ao meu amigo Walter Lee. Então eu sempre militei nessa área, né, do empreendedorismo e principalmente da defesa, né, da classe empresarial e da empregabilidade também. Então quando nós disputamos a eleição em 2020 e logramos êxito, né, nós ganhamos a eleição, a prefeita falou, olha, não tem pessoa talvez melhor na gestão para assumir a pasta. E eu recebi isso com uma felicidade tremenda. Então a gente tenta equilibrar. Claro que hoje a gente tem uma responsabilidade com o desenvolvimento da cidade, mas eu procuro auxiliar sempre a prefeita, né, no que ela precisa em relação à administração da cidade como um todo, né? Então, se eventualmente ela precisa de um apoio em outras áreas como educação, cultura, serviços urbanos, eu estou sempre à disposição para que a gente possa fazer uma dobradinha, né, ao bem da cidade. Nem sempre a prefeita vai conseguir estar em todos os lugares. Então a gente tenta auxiliar também de alguma forma para que a gente possa abraçar aí toda a administração para que ninguém se sinta também isolado, abandonado, né? E a gente tenha os serviços de qualidade sendo executados aqui. E sua visão, o que mudou lá de 2020 para cá? Você acha que algum ponto falou assim, olha, você chegou a pensar assim, olha, isso daqui eu achava que era de um jeito, mas não era bem assim, e isso foi transformando ao longo do tempo? Ah, sim, Jaqueline, não vou mentir para você que houve... Quando nós formamos o grupo político, né, para a disputa da eleição, nós tínhamos a ideia que esse grupo ele teria que ser um grupo novo, para que a gente pudesse oferecer novas ideias à nossa população. Nós tínhamos tido administrações horrorosas, né, extremamente... malignas, né, para a cidade, e a gente sabia que nós precisaríamos virar uma chave, né, mudar o patamar. Quando nós ganhamos a eleição e a gente entra aqui na administração, foi um pouco, teve um choque, por mais que a gente já sabia como era a máquina, mas tem um choque, porque eu venho do setor empresarial, então as coisas não andam como andam no setor privado. Existe uma burocracia, né? Então, quando você fala em processos licitatórios, o controle ele é muito maior na administração pública, principalmente na questão burocrática, do que no setor privado. Então, eu confesso para você que até hoje, né, a gente quer realizar algo de forma rápida e nem sempre é possível, porque nós temos que seguir alguns ritos, enfim, que a lei nos determina. A prefeita ela é professora, né, de carreira, então, claro que dá um pequeno choque, mas a gente vai se adaptando, né, e vai se transformando de acordo com o que o cargo pede, né. Hoje, o desafio ele é muito maior do que foi, né, em 2021, quando nós assumimos. Por quê? Porque as entregas que nós fizemos, agora nós temos que superar essas entregas, né? E a gente tem essa responsabilidade. E acredito que a gente está no caminho certo, no caminho correto de, primeiro, austeridade fiscal, trabalhar com responsabilidade o orçamento da cidade, que era muito baixo. O orçamento da cidade, quando nós entramos, era de cerca de 350 milhões. Hoje a cidade ela tem um orçamento de 790 milhões. Então, assim, graças a Deus a gente tem conseguido alcançar, né, atingir metas extremamente importantes. Falta muita coisa ainda, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa ter, né, aos poucos essa responsabilidade de entregar para a população, mas sem esquecer que nós temos uma dívida gigante ainda a ser paga, né, uma dívida parcelada que ultrapassa os 5 milhões de reais por mês, e essa bola de ferro que a gente tem presa no pé vai até 2031. Então, nós temos que entregar, nós temos que desenvolver a cidade, mas não podemos esquecer da austeridade, de não gastar além do que a gente arrecada e ainda pagar a dívida que infelizmente foi contraída no passado. E isso é um ponto que a gente tem batido muito, né? Porque às vezes as pessoas querem resultados imediatos e não é bem assim. Às vezes o município vai precisar buscar emendas parlamentares, vai precisar buscar até a ajuda do próprio governador do estado, né? Exatamente. Então, assim, é uma articulação por trás de um projeto.
Como que vocês têm trabalhado essa questão de articulação política com o governo federal, com o governo estadual? Tem dado certo? Como que mudou alguma coisa do mandato anterior para cá, né? Porque quando você dá continuidade, se torna mais conhecido no campo político, às vezes o pessoal fala que não, mas muda alguma coisa, né? Nós tivemos uma sorte danada, e temos a sorte ainda de termos um deputado, né, que compõe o nosso grupo, que é o deputado Rodrigo Gambale. Na primeira gestão, o deputado Rodrigo era estadual, então assim, nós tínhamos uma articulação junto ao governo do estado fantástica, maravilhosa, em que a gente teve muita ajuda, muita colaboração. E eu confesso para você que até hoje, né, de todo esse orçamento que eu disse para você que nós conseguimos aumentar, boa parte fruto do trabalho do deputado, né, nessas articulações, não só de emendas parlamentares, mas também em relação a convênios e a esse trato com o governo estadual e federal. Em 22, o nosso deputado se tornou federal, né? Infelizmente perdemos a chance de termos um deputado estadual. Nós batemos na trave no nosso grupo político, né? Porque a dobrada era Rodrigo Gambale e Cacá. Batemos na trave, o Cacá faltou pouquíssimo, 5 mil votos, cerca de 5 mil votos para conquistar a vaga, e seria algo extraordinário, porque ter um deputado federal, um deputado estadual, né? Claro que eles têm outras bases eleitorais, outras cidades, mas em especial a base central sendo Ferraz de Vasconcelos, isso nos ajudaria demais. Infelizmente o Cacá não ganhou, mas o nosso deputado Rodrigo ganhou, hoje ele é um deputado federal, e assim, a articulação com o governo federal é a melhor possível, mas nós não perdemos essa articulação com o governo do estado. Então a gente também tem um carinho e uma gratidão enorme pelo governador Tarcísio de Freitas. Muitas obras, né, eu cito um em específico, graças ao nosso governador, nós estamos conseguindo entregar, que são as casinhas da Vila São Paulo, 188 unidades habitacionais paradas desde 2009, né, Nossa, de gestões anteriores, tempo, né? Infelizmente. O governador Tarcísio injetou cerca de 30 milhões de reais para o término da obra, nós vamos entregar, se Deus quiser, até o final do ano. Então, assim, a gente também tem uma gratidão enorme, mas, Jaqueline, ter um deputado estadual é fundamental, não só para Ferraz, para qualquer cidade. Ter um deputado federal também é importante. O federal consegue nos colocar na mesa de negociação do presidente da República, e o deputado estadual consegue nos colocar na mesa de negociação do governador do estado. E para uma cidade como Ferraz de Vasconcelos, que ainda é muito pobre, uma das mais pobres do estado, isso é, sem dúvida nenhuma, crucial para que a gente possa administrar bem a nossa cidade. E aí, entrando nesse ponto que você mencionou de pobreza, a gente sabe que um grande desafio não é só de Ferraz, é o Brasil inteiro. O Brasil tem passado por uma fase muito difícil, né? Obviamente se tem esperança, a gente vê um empenho muito grande dos empresários, das pessoas que realmente fazem parte disso, porque são eles que geram emprego, né? Não é só a máquina pública, pelo contrário, a máquina depende desse sistema, né? Como que vocês têm lidado com isso nesses anos? Jaqueline, a maior missão de qualquer Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Seja dos municípios, ou do governo do estado, Secretaria de Estado de Desenvolvimento, ou mesmo o Ministério de Desenvolvimento Econômico, é fazer, primeiro, o poder público andar lado a lado com a iniciativa privada, ter um equilíbrio, né? Você citou muito bem, não há uma importância maior do governo em detrimento à iniciativa privada. Nessa cadeia nós somos complementares, né? O governo, ele administra o dinheiro público, então a arrecadação de impostos, a gente, através dos nossos técnicos, a gente aplica, né, aonde a sociedade precisa. Só que esses impostos vêm da onde? Vêm da iniciativa privada, vêm dos empresários, né, das pessoas que trabalham na cidade. Então, o primeiro ponto de qualquer Secretaria de Desenvolvimento Econômico é criar relacionamento. Qualquer secretário precisa estar conectado com o setor produtivo do município, seja ele na área urbana, seja ele na área rural, enfim. Empreendeu, gerou renda, né, gerou emprego, tem que ter contato
né, com esse empreendedor. Ele pode ser um microempreendedor, médio, grande, não importa, todos dentro da cadeia têm essa importância. E nós tentamos aqui na Secretaria, em Ferraz, sermos esse interlocutor. A gente entende que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é a locomotiva da Prefeitura. A nossa Secretaria de Fazenda, né, o Departamento de Finanças, ele vai administrar o dinheiro que é arrecadado, né, dos impostos. Mas para que a gente possa aumentar a arrecadação, termos um maior volume de empresas investindo na cidade, ou ter um maior número de empregos, a gente depende do desenvolvimento econômico. Então a gente tem trabalhado muito para, primeiro, fazer essa conexão entre a iniciativa privada e o setor público, né? E, a partir daí, a gente aumentar o investimento, mostrando os atrativos que a cidade tem, porque a cidade de Ferraz tem muito atrativo, ela tem muito ainda que crescer, mas a gente precisa divulgar, e a gente agradece inclusive ao canal, porque dá essa possibilidade também de mostrarmos não só o que Ferraz tem de problema, porque durante muitos anos a gente infelizmente só falou os problemas. Agora a gente encara os problemas de frente, vamos resolvê-los, mas também temos coisas boas, e as pessoas precisam começar a conhecer essas coisas boas, porque é a partir daí que a gente consegue criar um nível de produtividade legal. Você pode me corrigir se estiver incorreto as pesquisas que a gente fez, né? Que no topo da cadeia da questão da economia aqui da cidade, o comércio varejista tem uma ênfase muito grande e tem uma importância muito grande para Ferraz. Mas quando a gente coloca, por exemplo, uma multinacional, uma grande empresa, isso depende de isenções fiscais, uma série de atributos, às vezes concessão da própria prefeitura de terreno para poder ser colocada aquela empresa. Enfim, não é algo tão simples. Sim. Tem gente que acha que é só a empresa vai lá e faz o seu trabalho, né? Não. Vocês estão conseguindo trabalhar com essas grandes empresas? Tem previsão de vir uma grande empresa para Ferraz? Como que vocês... E a gente sabe que é difícil, tá? Isso é um grande desafio não só para a cidade. Isso é um desafio hoje, porque é uma concorrência de municípios, né? Todo mundo assim, vem para cá, vem você para cá. Eu diria que até de estados, né? Eu diria para você, Jaqueline, sem te interromper, de estados, e hoje, com essa taxação absurda do governo Trump, nós temos uma guerra, né, fiscal entre países também. É um desafio gigante. A gente tem que tomar um cuidado quando você busca essa atração de investimentos, né, não fazer leilão. As cidades não podem ser leiloadas, né, em detrimento à chegada de novos investimentos. Porque o empresário, e eu conheço bem a classe, o empresário ele espera a oportunidade, né? Então, obviamente, se uma cidade chega para ele e diz o seguinte: empresário, você vai ficar 10 anos sem pagar imposto, eu vou te dar uma área de 10 mil metros quadrados, tá? Durante 10 anos essa área está sob concessão e depois ela se tornará sua, né? A prefeitura vai fazer a doação. É óbvio que o empresário vai vir, não tenha dúvida nenhuma. Mas isso de forma sem planejamento é o ideal para a cidade? A cidade ganha com isso? A gente precisa entender primeiro, né? Uma cidade como Ferraz de Vasconcelos não pode ser feita uma concessão, né, de área ou doação de área de forma irresponsável, levando em consideração que eu tenho um IDH horroroso, né? O índice de desenvolvimento humano aqui na cidade não é bom, né? Nós temos ainda vários déficits a serem batidos. Nós precisamos tirar uma cidade deficitária para uma cidade superavitária. Então, quando você faz e temos um outro detalhe, que são os órgãos de controle das prefeituras. Nós temos o Ministério Público, nós temos também o Tribunal de Contas do Estado. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho, a gente precisa pensar a cidade como um todo e se é justo para a cidade trazer uma empresa, por maior que ela seja, né, nessas condições para ela estar aqui. Porque estar por estar não tem sentido. Então, na mente de vocês é arrumar a casa primeiro para depois enfeitar, resumindo, né? E principalmente, Jaqueline, a gente entender que para uma empresa vir para cá, não tem que fazer só sentido para ela em termos de logística, mão de obra, qualificação, entre outras coisas, mas também para a cidade. Claro. Essa empresa, ela vai complementar o que já existe na cidade ou na região. E aí eu cito o Condemate, por exemplo, que é o consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê, e a gente faz parte, né, eu estou na Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico, e nós conversamos a respeito disso, porque se um município começar a concorrer com outro,
a gente quebra, não é o município, a gente quebra a região como um todo, porque cada cidade tem uma característica diferente e ela pode ter, ela pode se complementar. Então, vamos imaginar o seguinte, um programa de atração de investimentos de forma regional, onde uma grande empresa, né, uma multinacional, por exemplo, ela se instala em Mogi das Cruzes. É ruim para Ferraz? Claro que não. Por quê? Porque junto com essa empresa, ela traz todo um processo produtivo, né, de outras empresas menores para que ela possa atingir o sucesso na sua linha de produção. Então, eventualmente, eu posso pensar numa grande empresa em Mogi e outras pequenas empresas, né, de menor porte na cidade de Ferraz se complementando. E isso a gente tem discutido de forma regional. A gente teve uma reunião com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, né, o Jorge Lima, que é um cara muito bom, ele tem nos ajudado bastante para a implementação, né, de cadeias produtivas locais. Então, pensar essa atração de investimentos onde uma empresa complemente a outra, né, não só na indústria, mas pensando também no raio de prestação de serviços, nos comércios, né, a gente não pode, por exemplo, eu tenho em Camaçari, há alguns anos atrás, a Ford se instalou lá, né? E de repente a Ford foi embora do Brasil. Ela entendeu que não estava legal para ela. E ela não pensou em toda a infraestrutura que a cidade tinha montado para ela. Ela foi embora. Hoje, graças a Deus, tem a BYD lá e acabou assumindo a planta da Ford. Mas quando a Ford foi embora, as pessoas não sabiam fazer outra coisa a não ser trabalhar na fábrica da Ford. Ou seja, você entende que assim, a questão ela tem que ser muito equilibrada, por quê? Porque a empresa tem que vir para complementar o município. Agora, se o município colocar toda a sua energia naquela empresa, isso a longo prazo, como você falou, pode não ser conveniente mais para aquela empresa se estabelecer, ela vai embora e quebra a cidade mais ainda. Exatamente. Né? A gente precisa trabalhar com a sustentabilidade e quando você faz investimento para a cidade, você tem que pensar a cidade a médio e longo prazo. É muito bonito politicamente eu dizer para você assim que nós trouxemos vou pegar uma marca aqui como exemplo, o Mercado Livre. Olha, vai vir um polo logístico do Mercado Livre na cidade de Ferraz de Vasconcelos. A que custo? Então, politicamente é lindo eu falar isso. Mas em termos de sustentabilidade para a cidade, isso é viável? Não é melhor, de repente, eu pensar num planejamento da cidade, em termos de desenvolvimento econômico, com empresas menores que se complementam, que criam uma cadeia, né, não só logística, né, beneficiando a todas elas, mas uma cadeia de mão de obra, né, em que a gente consiga, né, fazer de forma bastante assertiva, né, toda a capacitação dessas pessoas para que essas pessoas trabalhem nessa cadeia produtiva organizada e planejada, sem dúvida, é muito mais assertiva, a cidade ganha muito mais. Então, ao invés de eu ter... E tem um outro detalhe também importante que eu preciso pensar. A característica de Ferraz é diferente de Mogi, diferente de Suzano, principalmente no que tange ao tamanho do território. Ferraz de Vasconcelos hoje tem um tamanho de território de 29 km², e meio. Então é uma das menores cidades em extensão territorial do Alto Tietê. Eu não tenho área para empresas de 200, 300, 400 mil metros quadrados, né? Então eu preciso trabalhar a cidade para as empresas menores que dependem aí de áreas de 5 a 50 mil metros quadrados, né? Então são empresas de médio porte. Eu preciso trabalhar a cidade nesse sentido. E para isso eu preciso de uma cadeia organizada. A gente tem que trabalhar a cidade, não é no agora. O trabalho da cidade, principalmente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é de médio e longo prazo. Todas as secretarias precisam trabalhar dessa forma, porque a gente passa, mas a cidade vai ficar. Os munícipes estão aí. Eu moro na cidade também, né? Eu vou ser munícipe, eu não vou estar na administração pública daqui a um tempo. Então, eu quero que a cidade ela seja sustentável, que ela cresça de forma ordenada, organizada, não o que aconteceu no passado. Porque hoje a gente tem uma confusão, né, de áreas onde deveriam ser industriais, essencialmente, tem moradia. Né? Onde eram áreas comerciais, né, se confunde com áreas industriais também. Então eu preciso organizar a cidade, né, de uma forma em que ela tenha um crescimento e principalmente que ela consiga ter sempre a arrecadação
né, de acordo com o número de empresas que vai estar investindo aqui na cidade. E Daniel, pela estrutura de Ferraz, como que, por exemplo, Mogi hoje enfrenta um desafio que é tirar do centro o fluxo de pessoas, de jogar para os bairros o desenvolvimento. Como que vocês enxergam aqui em Ferraz? Qual que é a metodologia de vocês? Centralizar, expandir, como que vocês estão trabalhando isso? Idem. Sim, basicamente, todas as secretarias de desenvolvimento econômico têm essa responsabilidade. A expansão ela tem que ser na cidade como um todo para que a gente tenha equilíbrio, né? Hoje, a gente tem dados, inclusive aqui na secretaria, que os comércios de bairro têm tido, né, um crescimento maior, né, em termos de venda do que os comércios na área central da cidade. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo se deslocar. Né? Se elas conseguem um centro comercial onde ela tenha, né, um supermercado, uma farmácia, açougue, enfim, lojas de utilidades, se ela tem no bairro dela, ela não vai se deslocar para o centro. Né? Então há uma tendência, né, natural em que produtos de primeira necessidade as pessoas vão comprar nos bairros. Tá? E produtos que não sejam de primeira necessidade, mas, por exemplo, vestuário, calçado, ou que a pessoa queira ter uma experiência. O que significa isso? Significa que ela vai passear, vai pegar a família e vai passear, aí ela vai para o centro comercial. Então a gente precisa planejar a cidade, né, o crescimento, ou o plano diretor, vamos dizer assim, do comércio da cidade desta forma, né, fazendo esse tipo de organização. E essa é uma tendência, muito por conta também da mobilidade urbana. A gente tem um número sempre em crescimento de população. Então, quanto mais você tem de população, maior o número de carros estão circulando. As vias não comportam, né, o crescimento. Então, você precisa fazer essa organização até para melhorar o fluxo de veículos que circulam na cidade também. E outra coisa, como que vocês têm lidado com os comércios irregulares, né? A gente sabe que são dois caminhos, né? Geralmente a pessoa às vezes tem uma casa que é puramente residencial e aí ela começa a empreender ali. Quando vê aquilo que estava sendo feito de porta fechada, já se torna numa garagem aberta com uma placa. Como vocês estão conseguindo acompanhar isso e equilibrar? Porque aí fica aqueles dois lados da história. Quem é o malvado? É a pessoa que abriu não podendo ali, mas querendo desenvolver, ou é a prefeitura que às vezes tem que chegar, fiscalizar e falar, olha, aqui não pode isso. Como que vocês estão conseguindo conversar com essas pessoas, conversar com essas unidades? Olha, teve uma lei que foi um avanço para o país, né, aprovada e sancionada pelo presidente, que é a Lei de Liberdade Econômica. Porque antes a gente sempre se questionava assim, quando um empreendedor ia iniciar um negócio, ele regularizava primeiro e operava depois, só que isso não tem muito sentido. Por quê? A maior parte do empreendedorismo, né, no Brasil é empreendedorismo por necessidade, não por planejamento. Essa é uma verdade. A pessoa ela vai empreender porque ela está desempregada, na maioria das vezes. Ou porque ela, enfim, está parada e não quer voltar para o mercado de trabalho, e aí, enfim, ela vê essa oportunidade e vai empreender. Sei fazer bolo, vou lá e vou começar a vender bolo. Exatamente. Tanto é que boa parte, eu diria para você, quase 50% dos programas de capacitação que tem na cidade de Ferraz de Vasconcelos é voltado para isso. Porque a gente pegou esse gatilho de empreendedorismo por necessidade. Então, não tinha sentido a prefeitura fazer um trabalho de fiscalização e autuar empreendedores que estavam iniciando seu negócio. Ele não sabe se vai dar certo ou não, né? É o melhor modelo de iniciar um negócio? Não, mas é uma característica do brasileiro e a gente precisa respeitar essa característica. Então, o que a Lei de Liberdade Econômica diz? Pode deixar ele iniciar o negócio, tá? E regulariza ele depois. Claro que a gente não pode permitir, por exemplo, que ele abra, né, uma casa de bolos e não tenha a fiscalização da vigilância sanitária, boas práticas, alimentação. Isso incorre em risco de saúde pública. A gente não pode deixar ele trabalhar com produtos piratas, a gente não pode deixar trabalhar com produtos ilícitos. Uma adega que agora está na moda, né? Que é uma complicação, porque assim, é um modelo de negócio que deu certo, mas que infelizmente a forma, né, e a execução, ela tá errada. Então cabe a gente, nós, agentes públicos, orientarmos de qual a melhor forma que essas pessoas podem e precisam trabalhar. A adega ela é ruim? Não, desde que ela trabalhe de forma adequada. O comércio de bolo na casa, aquela boleira, né, que faz,
É ruim? Claro que não, desde que ela trabalhe de forma adequada. Então, o que a gente tem trabalhado aqui na prefeitura é a fiscalização, a princípio, ela é orientativa. E a gente vai buscar sempre, primeiro, mostrar como ele deve se regularizar. A regularização aqui na cidade de Ferraz ela é extremamente rápida, tá? O microempreendedor, notadamente todo o Brasil, sai na hora as inscrições, mas, por exemplo, de micro, média empresa aqui na cidade de Ferraz, é em 3 horas a regularização. Então, no mesmo dia, ele já consegue se regularizar. Então, a gente mostra que aqui é um ambiente bacana para ele investir, porque nós desburocratizamos, a gente não trava o negócio dele. E a gente oferece linhas de crédito, um microcrédito orientado, um Banco do Povo, nós temos linhas da Caixa Econômica que a gente oferece aos empreendedores que são subsidiadas pelo governo federal, então taxas menores, e a gente oferece as capacitações também para que ele possa, oferecer o melhor para o cliente dele, porque o empreendedor, na verdade, o que ele quer? Ele quer vender, produzir ou prestar serviço da melhor forma possível, com maior qualidade possível, e a prefeitura, ela não pode ir lá e ser a vilã, ir lá e fiscalizar e dizer que ele não pode trabalhar. Não, pode trabalhar, mas você pode melhorar o teu trabalho. Então essa é a nossa missão. E a questão, como que vocês enxergaram, aí agora vamos falar de entregas e de que vocês enxergam, né? A gente tem aí, vamos dizer, 20, 30 mil pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que é um desafio para você conseguir mostrar o caminho, porque é aquilo que você estava falando. O empreendedor, ele vai e fala assim, eu acho legal vestir roupa, e às vezes não dá certo, e ele tem que ficar mudando, isso desmotiva, ele cai, ele entra numa situação de pobreza. E também hoje a gente enfrenta problema com a classe média, que, na minha opinião, não desmerecendo os dois extremos, mas é o que tem passado mais despercebido das políticas públicas. Por quê? A classe mais pobre, ela tem acesso aos programas sociais muito mais fáceis. A classe alta não depende desses programas. A classe média é aquela que cresce, a pessoa está com o carro do ano, dá 3 meses ela está vendendo o carro do ano para poder pagar a mensalidade, a parcela da casa, para poder reinvestir em outra coisa. E são ciclos de altos e baixos, né? Quais os programas que a prefeitura oferece, a secretaria também, obviamente que é o cabeça disso, para capacitação, para fazer aquela pessoa que está enfrentando uma dificuldade se encontre no mercado de trabalho, e cursos mesmo, assim, que vocês estão fornecendo? Jaqueline, você toca num ponto que é extremamente importante, e aí não depende só da prefeitura, depende obviamente de todos os entes, federal, estadual e municipal, se darem as mãos para a gente melhorar principalmente esse conceito, seja a classe média ou o empreendedor médio, no nosso caso aqui vamos abordar esse tema. Infelizmente a gente está passando por um momento no Brasil, já de algum tempo, em que o crédito ele é escasso. Ele é escasso porque a gente tem um problema ainda de desequilíbrio econômico no país, a inflação ainda ela é muito alta e o remédio para a gente segurar a inflação ainda é o aumento de juros. Então, mês a mês, o Copom se reúne e aí você vê meio ponto percentual a mais, meio ponto percentual a mais. Aí você bate em números de 13%, 14%, 15% ao ano, que são juros, obviamente, impraticáveis, são juros nocivos a qualquer transação econômica. Se você for fazer o comparativo dos juros de outros países, isso aqui é um absurdo que se pratica no Brasil. E, obviamente, faz um efeito dominó, um efeito em cascata. E quem acaba sendo mais penalizado, de fato, é o médio, por esses motivos que você acaba de citar. Quem está em estado de vulnerabilidade, o governo tem programas sociais, quem tem dinheiro não depende disso e tem investimentos até fora do país, mas o médio ele investe no país, ele acredita e investe no país e acaba sofrendo toda essa... e é o que mais consome dentro da cadeia, é o que mais consome também, ele acaba sofrendo toda essa dificuldade por conta do sistema que se colocou. Primeiro, nós precisamos derrubar os juros do Brasil, isso é fato, Nós precisamos resolver os problemas econômicos. Como que a gente resolve isso? Com as reformas. Nós tivemos um avanço gigante na reforma tributária, isso foi um ponto extremamente positivo, mas precisamos andar nas outras reformas, isso é dito todos os dias no Jornal Nacional, em outros jornais. Nós precisamos andar. Se não tivermos reforma administrativa, se nós não tivermos uma reforma política de fato, que seja duradoura, a gente não vai conseguir ter eficiência
nas nossas cadeias produtivas. Uma pausa, vocês que estão aí, né, no Congresso Nacional, ou seja, para discutir esquerda e direita, vão fazer o que precisa para a cidade. Vocês ficam perdendo tempo, enrolando, e a gente fica nesse assunto por anos, né? A ideologização, né, ela vem muito... porque a política está vivendo hoje no Brasil disso, né? Então, nós contra eles, o Fla-Flu. Isso alimenta a classe política, mas não alimenta o Brasil em termos econômicos, né? Então, a gente precisa entender e caminhar com um pouco mais de seriedade e pensarmos, né, no que, de fato, a gente precisa fazer dentro do país para mudar o cenário econômico. E aí, a gente também, né, nessa falta de discussão, a gente perde a concorrência para outros países, e isso é ruim, isso é ruim. Enquanto você vê países crescendo de forma exponencial, você vê o Brasil estagnado, né? Então isso é preocupante, né? Porque as indústrias brasileiras hoje, elas concorrem com produtos chineses, e vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir concorrer com os produtos chineses, e quem movimenta a economia, né, são as indústrias, né? Basicamente, né, o motor da economia é parte da indústria, né? Então, você sente se a economia está bem ou está mal, se o setor industrial, né, está produzindo ou não. Está produzindo também. Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu não tinha parado para pensar nisso, mas a discussão, né? Hoje, as pessoas estão comprando muito de aplicativos. Sim. Isso acaba prejudicando o município de certa forma, porque o que a gente tem potencializado? O município fala assim, as pessoas falam, compre do comércio local, né? Porque aí você está fomentando o seu próprio município. Sim. Você acha que essas compras de fora diminuem alguma coisa, impactaram em alguma coisa? Tudo vai depender de como o município vai se adaptar a essa nova realidade. Você tinha uma realidade há 50 anos atrás dentro no comércio local, né? Conforme vai avançando o tempo, você vê que o comércio ele vai se modificando. Então, se você pega um comércio de 50 anos atrás, você tinha uma pessoa atrás do balcão que aguardava o cliente entrar, e o cliente ele entrava por necessidade, ele comprava por necessidade. Hoje o cliente não compra por necessidade. Então, a concorrência ela está de uma forma, né, colocada, que ele opta ou pelo melhor comércio, ele pode escolher o comércio mais bonito, o comércio mais ou menos, ou o comércio mais barato, ou o produto de melhor qualidade, ou eu não quero ir no centro comercial, eu vou comprar pela internet porque eu quero a comodidade de que chegue na minha casa, tá? Então essa gama de escolhas faz com que o comércio precise se adaptar, se adequar. Com relação aos produtos que você compra em aplicativo, os comércios, aí no meu entendimento, claro, o comércio ele precisa ser híbrido. Então ele precisa, porque ainda assim as pessoas vão o comércio de rua nunca vai acabar. As pessoas elas vão ainda nos comércios de rua para pelo menos experimentar um tênis para comprar na internet, para ver se gosta ou não gosta. Se a loja ela se coloca no modelo híbrido, ela pode ter o espaço físico, a pessoa vai lá, compra, experimenta, gostei, tá bom, compra aqui mesmo, você vai retirar aqui, ou então eu entrego na sua casa. Claro que o modelo é muito simples, a discussão que eu estou dizendo aqui agora, a discussão é muito mais ampla, né? Mas a questão de adaptação ela precisa existir, né? Então não vejo como nada prejudicial, muito pelo contrário, eu vejo como uma realidade que chegou para ficar. O comércio eletrônico ele veio para ficar, não vai sair. Né? As empresas que se colocam hoje como empresas de logística para entrega, o Mercado Livre, a Shopee, né, a Shein, elas vieram para ficar. E a tendência é cada vez mais crescer. Então o comércio ele precisa se adaptar a essa nova realidade. Vocês têm um ponto de atendimento ao trabalhador, né, o PAT. Como que está a demanda? Vocês recebem muitas pessoas? Está funcionando? Porque a gente vê que alguns municípios... Assim, a questão do poder público... O maior desafio é passar a credibilidade da eficiência. Então, às vezes, as pessoas preferem pedir ajuda esporádica para um para outro do que buscar o público porque acreditam que não vai ter resultado. Como vocês têm lidado com isso? Está dando resultado? Conta pra gente. Olha, você tocou num ponto extremamente importante, credibilidade. O poder público precisa passar credibilidade, principalmente no que tange ao atendimento, né, do munícipe. O posto de atendimento ao trabalhador era um programa do governo do estado, aqui, funcionava aqui na cidade, e a partir desse ano nós municipalizamos, né? Tiramos do controle do governo do estado e hoje é operado 100% pela prefeitura de Ferraz. E por que nós fizemos isso, né? Esse acordo, né, com o governo do estado para a municipalização? Foi justamente porque nós temos no DNA da prefeitura o atendimento ao público, o governo do estado não tem mais.
O governo do estado hoje é uma máquina que ela é formatada para o atendimento macro, políticas públicas de magnitude maior. O atendimento, né, final, né, a ponta, ela tem a prefeitura como principal responsável. Isso já está se colocando dentro do organograma dos entes federativos, né? Então todos os municípios eles vão caminhar para isso, e os governos do estado idem. Então quando a gente faz esse atendimento, e como nós temos no nosso DNA esse atendimento, fica muito mais fácil para a gente detectar algumas coisas que o governo do estado de repente não detectaria. Outro detalhe, nós temos, como eu disse no início da entrevista, como missão principal a gente ter o relacionamento direto com os empreendedores. Então a gente sabe o que o empreendedor precisa, né, em termos de mão de obra, e a gente sabe qual é a necessidade, né, daquela pessoa, né, do homem e da mulher que procura o Emprega Ferraz, de qual emprego ele está procurando e principalmente o que falta a ele para a busca dessa vaga de emprego. Então a gente consegue fazer dentro do Emprega Ferraz justamente esse cruzamento de informações, esse cruzamento de dados, né, e ofertar também a melhor capacitação para aquele trabalhador e dentro da necessidade da empresa também. Então quando você vê um curso de capacitação aqui em Ferraz, vocês fizeram literalmente uma conjuntura para ver qual que é a necessidade. Então às vezes a pessoa não entende, por que está tendo curso, vou dar um exemplo aqui, de barbeiro, porque é uma demanda que está sendo solicitada. Exatamente. É assim que vocês estão trabalhando. É cruzamento de informação. A gente tem os bancos de dados, né, das empresas, dos empreendedores, né, de quem quer empreender e das pessoas que querem trabalhar, né, com carteira de trabalho assinada, né? Então a gente faz esse cruzamento de informações, a gente vê as ofertas de cursos que tem no mercado, fundamentalmente governo do estado através do SP Qualifica, né, que é o maior programa de qualificação do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Muito bom, parabéns, sim, que funciona, não, né? funciona muito bem, assim, a metodologia, ela funciona da seguinte forma: o governo do estado traz o profissional para dar aula e a prefeitura ela coloca, né, um local. Hoje nós temos o CIS aqui na Getúlio Vargas, na área central da cidade, então a gente dá todo o aparato, né? Então se é um curso de alimentação, nós temos lá uma cozinha industrial que podemos oferecer. Se é algo ligado, como você disse, a barbeiro, né, ou cabeleireiro, nós temos uma escola de beleza montada. Então a prefeitura dá toda a infraestrutura para o curso acontecer, além do SP Qualifica, Sebrae, Senai, Senac. Então os grandes hubs, né, de capacitação do Brasil são parceiros da prefeitura. Então quando a gente oferece um curso de qualificação, primeiro a gente sabe que há a necessidade de fato da cidade, mas também a gente tem uma chancela de entidades que são especialistas em capacitação profissional no Brasil. E eu nem vou colocar dos 6 meses. Qual que é a maior conquista que você enxerga para a Ferraz na área de desenvolvimento econômico hoje? Assim, são várias coisas, porque é um ramo, né? A gente sabe disso. Mas uma que você fala assim, essa daqui eu gostei bastante quando veio para a Ferraz. Eu vou falar uma coisa para você, assim, a gente tem grandes avanços no setor produtivo aqui da cidade. A municipalização, obviamente, da empregabilidade foi uma conquista muito grande para a cidade, por conta justamente disso, desse DNA que a prefeitura tem, e a gente poder... E Ferraz, desculpa, foi a única cidade aqui do Alto Tietê que municipalizou a questão do... Não, nós temos outras cidades, né? Mogi também, tem o Emprega Mogi que também... Mas assim, essa municipalização, ela não aconteceu ainda nas outras cidades, pelo menos que eu tenho conhecimento, da forma que aconteceu aqui em Ferraz. Ferraz está 100% municipalizado, ou seja, o estado saiu da operação e nós temos um convênio assinado com o governo do estado. Então isso já está 100% municipalizado. Eu sei que Mogi e Suzano estão em fase de municipalização, mas eu não sei, Suzano estava para assinar o convênio e municipalizar 100%. Mogi acho que ainda não. Mas tem outras cidades, está caminhando para a municipalização, porque o que acontecia antes? Eu explico. Nós tínhamos 2 programas de empregabilidade. Por exemplo, aqui em Ferraz, isso aconteceu em Mogi, Suzano e em outras cidades. 2 programas, um da prefeitura e um do governo do estado. Então tinha o PAT e o programa da prefeitura, né? Não tinha sentido algum. A gente vai se concorrer, né? Vamos juntar os 2 programas. Então isso já era uma conversa de algum tempo das cidades. Eu, em particular, fui o precursor, eu iniciei essa conversa para a gente juntar os 2 modelos, né? O municipal e o estadual, e deixar a prefeitura operar. Mas isso que você mencionou é muito interessante, porque realmente essa questão
O município está mais perto do cidadão para entender a realidade. O Estado é como se fosse aquele avô que você visita de vez em quando. Você visita Agora de vez em o pai está ali o tempo inteiro. A pessoa ela sempre vai vir procurar algum serviço da prefeitura e vai ser presencial, né? Principalmente no que tange aos programas sociais. E o Emprega Ferraz, o programa de empregabilidade é um programa social. Você oferece vagas de emprego para pessoas que têm dificuldade na recolocação, tem dificuldade no primeiro emprego, né? Você tem uma galera aí que está nas escolas estaduais, na rede municipal e estadual, rede pública, que é fantástica, ela só precisa ter uma porta aberta. Então a gente tem essa responsabilidade, nós temos essa obrigação de abrir essa porta. E qual que é o maior desafio aqui em Ferraz? É o primeiro emprego ou aquela pessoa que passou dos 40 e está tentando trabalhar? É a pessoa que tem mais de 40, inclusive na semana que vem nós vamos fazer um programa em específico, um mutirão de emprego para pessoas com 50 anos e mais, né, ou mais. A gente ainda tem uma certa discriminação, a gente ainda tem ainda uma certa dificuldade, né, para que essas empresas acabem contratando os 50 a mais. Claro que os jovens também têm uma certa dificuldade, por falta de experiência, mas as empresas acabam contratando e entendendo que, bom, primeiro emprego, eu vou moldá-lo, né? Tem muita empresa que já tem essa política, né, de moldar o jovem de acordo com a cultura da própria empresa. Tem gente que já não quer ninguém com experiência por conta dos vícios de outras empresas. Exato. Né? E aí, quando você fala de 50 a mais, além, entre aspas, dos vícios, tem a questão da idade ou da mobilidade da pessoa, né? Uhum. Então, aos poucos a gente está quebrando, a gente tem feito muitas palestras nas empresas, né, o setor de empregabilidade da prefeitura, a gente tem a parceria e a ajuda da associação comercial, então a gente traz os empresários, mostra o quanto é importante você, né, ter uma pessoa com 50 a mais. Hoje, isso já está mais ou menos mitigado no setor de supermercados, então os supermercados em geral já estão contratando bastante 50 a mais, né? O comércio já está vindo a reboque também. O que a gente precisa é setor de prestação de serviço e indústria. Esse ainda a gente tem um pouquinho de dificuldade de 50 a mais, mas eu tenho certeza que a gente vai quebrar esse ciclo aí, a gente vai conseguir, até porque, Jaqueline, nós temos uma tendência de ter uma população mais velha. Tá? Então hoje a representação, até saiu reportagem na Globo, a representação, por exemplo, dos 60 a mais, ela já é algo em torno, né, de 30% da população. A gente já supera, os 60 a mais já supera aquela galerinha de até 20 anos. Daqui a pouco vai superar de até 30 anos, né? A população de 60 a mais vai ser maior do que a população de 30 anos. Então se a gente não começar também a preparar o mercado de trabalho e as empresas para essa nova realidade, elas terão dificuldade no futuro. E nessa linha de grupos, né? Na questão de inclusão, os deficientes também têm acesso a esse programa, que é importante a gente... Eu estou fazendo pergunta simples para você mesmo que tem interesse, claro, acompanhar isso. Como que vocês estão trabalhando com as deficiências? Temos programas, sim, em específico. Para cada vaga aberta, né, para cada conjunto de vagas abertas nas empresas, a gente pede uma quantidade de vagas PCD, né? Ainda há uma dificuldade muito grande, principalmente nas micro e pequenas empresas, na contratação de PCD. Nas maiores já existe essa cultura, até porque tem uma lei que determina a contratação, né? Então, de acordo com o número de funcionários, ele tem que ter uma cota, né, de PCDs. Então, nas grandes empresas a gente tem menos dificuldade porque tem a questão das cotas. Mas a gente não queria que as empresas contratassem por cotas, né? A gente queria quebrar isso, né? A contratação de PCD também é fundamental, porque a gente tem uma parcela nessa população extremamente importante e economicamente ativa, né? Ferraz de Vasconcelos é uma cidade dormitório, conhecida ainda infelizmente como uma cidade dormitório. Então as pessoas moram, e aí, só para você ter uma ideia, ainda cerca de quase 1/3 da população economicamente ativa pega o trem, nas duas estações que nós temos aqui na cidade, Estação Central e a Janete, para ir trabalhar em São Paulo. Basicamente, em São Paulo elas vão trabalhar, né? E por que elas fazem esse movimento? Porque gostam de pegar trem lotado de manhã? Não, porque as melhores empresas ou os melhores salários e benefícios estão lá. O que a gente precisa ter aqui na cidade para virar essa chave e as pessoas, né, morarem aqui, trabalharem aqui, é justamente ter as melhores empresas, os melhores salários e ter uma cultura de contratação que independe se o cara ali tem 30 anos de idade, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é PCD ou se ele tem mais de 60 anos.
né? A gente precisa ter aqui na cidade uma cultura, né, dentro das empresas, que é a mesma cultura da cidade de São Paulo ou de outras cidades maiores. Uma vez eu vi uma frase que falava assim, a maior fonte da inclusão, para trazer a inclusão, é não ver diferenças. Exatamente. Eu acho que é isso, é olhar todo mundo igual mesmo, não, aqui, ali, é isso, né? Porque a gente acaba colocando barreiras que, sinceramente, no setor produtivo não cabe. Tá? Uma mulher, ela produz tanto ou mais, né, do que o homem, né? O PCD também, dentro das limitações dele, ele pode ter um cargo, né, que isso é importante para a nossa cidade, isso é importante para o crescimento da cidade. Então, também a missão da nossa secretaria é quebrar esses ciclos, né, esses ciclos viciosos e torná-los virtuosos. Última pergunta, qual que é o maior desafio da sua pasta hoje? O maior desafio da cidade de Ferraz de Vasconcelos é, dentro de uma extensão territorial pequena, ter a maior produtividade do Alto Tietê. Hoje nós ganhamos muito, né, no setor industrial. Apesar de termos uma cidade pequena e ainda com problemas de logística, de acesso, né, porque a cidade ela não se preparou para o futuro. Nós não temos acessos a grandes rodovias como outras cidades, Itacoaxetuba tem, por exemplo. Nós, infelizmente, perdemos o time. Podemos recuperar? Podemos, mas hoje, por exemplo, a gente fazer uma grande obra de infraestrutura, nós precisamos desapropriar, fica mais caro do que se eu tivesse planejado isso no passado, mas ok, não podemos chorar pelo leite derramado. Nós temos que pensar agora o seguinte, nós temos uma cidade que ela tem um potencial gigante, tanto no setor industrial, e hoje já é uma realidade, né? A cidade de Ferraz de Vasconcelos, dentro do PIB que as indústrias geram no Alto Tietê, responde por 30%. Então, 30% do PIB gerado pelas indústrias do Alto Tietê, atenção porque esse número é extremamente significativo, é gerado em Ferraz de Vasconcelos. Tá? A gente precisa começar a pensar em diversificar. A gente consegue aumentar os polos industriais, inclusive temos um projeto de lei indo para a Câmara Municipal para atração de investimentos no setor industrial, mas eu tenho uma limitação, eu não tenho uma área suficiente para o crescimento que eu gostaria que a cidade tivesse. Então eu tenho que investir em quê? Na área de serviços. Eu tenho que pensar a cidade, prepará-la para aumentar o número de serviços que os empreendedores oferecem e turismo, que era uma coisa maluca, as pessoas não pensavam em turismo, até gargalhavam quando a gente falava, né? Mas nós somos o berço da Alvitália. O primeiro lugar que se plantou Alvitália no Brasil foi em Ferraz. E a gente precisa começar a contar essa história. Nós precisamos mostrar aos nossos agricultores, que nós temos ainda cerca de 80 agricultores ativos na cidade, que eles podem nos ajudar a contar essa história dentro das suas propriedades. Nós podemos criar uma cadeia produtiva, né, no comércio local, onde conte essa história e complemente ela. Nós temos uma população nordestina grande. Nós podemos ter, né, de repente, um turismo, né, em restaurantes, em locais que as pessoas possam divertir com uma vocação nordestina ou uma vocação da Alvitália. Então isso é importante, faz todo sentido do mundo e a gente está junto com a nossa Secretaria de Cultura e demais secretarias e com a batuta da nossa prefeita Priscila Gambale, né, criando, né, justamente toda essa parceria para que isso se torne realidade. E a gente vai conseguir. Pode demorar um pouco, mas a população de Ferraz pode ter certeza que nós vamos trabalhar intensamente para, como eu disse no início da entrevista, colocar Ferraz de Vasconcelos no protagonismo que ela merece, não só na região, mas quiçá no estado de São Paulo. Bom, pessoal, tivemos uma aula, né, que me fez refletir sobre muita coisa, porque a gente que olha de fora tem uma percepção do que poderia dar certo ou não. Isso não é um carimbo, e as pessoas precisam começar a ampliar a visão mesmo, e escutar quem trabalha nas gestões para poder entender e falar, peraí, não existe receita mágica para o Alto Tietê, não existe receita mágica global. Algumas coisas são muito similares e dá para se aproveitar. Mas por mais que as cidades sejam próximas uma das outras, nós estamos aqui em Ferraz, do centro de Ferraz ao centro de Poá é 5 minutos. Mas existem similaridades sim, sem dúvida, mas são diferenças, os desafios são diferentes, tanto a cidade de Ferraz quanto de Poá ou qualquer outra cidade do Alto Tietê. Cabe a cada gestor entender nessa especificidade e trabalhar na vocação de cada cidade e, obviamente, após isso, a gente conseguir, de forma regional, integrar. A integração regional ela é fundamental, mas cada cidade precisa fazer a sua lição de casa. A gente fica muito feliz de estar aqui, né? Muito obrigada pela receptividade, gente que já deu muita risada aqui nos bastidores, contando experiências. Eu quero te agradecer. Por isso que eu falo para vocês, é muito bom a gente conhecer as pessoas que fazem parte da classe política, porque existem pessoas que olham assim e falam, fulano é assim, é assado.
E é muito bom ter essa proximidade. E a gente quer passar isso para quem está assistindo mesmo, né? De que não é só uma questão técnica, uma questão de um cargo, mas existe uma pessoa que tem experiências, que tem o que falar mesmo, que tem opiniões, e isso é muito bom. Quero desejar muita sorte para a prefeita, para a Priscila, que dê muito certo a cidade. E eu acho que a gente tem que pensar em conjunto mesmo, pensar no crescimento do Alto Tietê, só assim todo mundo desenvolve. A gente quer fazer os vizinhos participarem também, isso é importante, né? Então, muito sucesso para a Secretaria de Desenvolvimento e Indústria aqui da cidade, muito sucesso para a Ferraz, para o Alto Tietê, e as portas sempre estarão abertas para vocês aqui, viu? Eu agradeço, parabéns pelo trabalho, Jaqueline, o Jonatas também, são pessoas extremamente comprometidas com o jornalismo de verdade, e o poder público, né, os políticos, né, e eu estou nessa classe também, eles dependem muito dessa seriedade do jornalismo. Então eu agradeço demais de coração e sempre estarei à disposição, né, para essa prestação de contas que eu acho que é fundamental. Até a próxima entrevista, pessoal.